Olá, sejam bem-vindos a 2024 e a uma nova temporada do Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Neste ano teremos eleições municipais e o programa de hoje vai promover um primeiro debate sobre a importância dessas eleições para a sua vida. Você já parou para pensar que a maioria das ações que nos influenciam acontecem dentro da cidade? Qual o papel de um prefeito e de um vereador? Que desafios atuais fazem parte da agenda dos municípios? E o que esperar do processo eleitoral deste ano? O Contraplano está começando. Para construir esse primeiro Contraplano de 2024, recebemos o diretor-geral da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Miltinho Aragão, o secretário adjunto da Comissão da Advocacia Eleitoral da OAB Maranhão, Robert Feitosa, e o cientista político Silvio Bembem. Muito obrigado por aceitarem os convites e queria começar com uma pergunta básica assim: qual o impacto que tem uma eleição municipal na vida do cidadão? Começando pelo senhor, Miltinho. É no município onde tudo se decide, é no município onde o cidadão estuda, faz desde o ABC, como se dizia nas antigas, né? Hoje o prézinho, né? Onde ele se casa, onde ele nasce, onde ele morre. Então o município é a base, o Estado, a União são elementos fictícios, são os gerentões dos grandes recursos, mas onde a vida do povo de fato acontece, né? Em todos os aspectos. Então é uma eleição muito discutida, muito debatida, muito romântica, porque é o calor humano do dia a dia, da vida do povo que vai decidir os destinos daquela gente, quem vai direcionar os caminhos do povo por 4 anos. Então é muito acalorada, diferente às vezes de uma eleição proporcional estadual ou federal, onde se escolhe o estadual, o federal, o próprio governador, por conta de que todo mundo se conhece, o nome, o sobrenome e os aspectos do futuro daquela gente. Portanto, é uma eleição muito apaixonada, muito decisiva e que só está iniciando, né, o ano, mas os debates já vêm desde o ano passado, muito acalorado, e as coisas começam a acontecer muito forte daqui em diante. Agora, Robert, você acha que a cobrança do eleitor ela é maior quando a gente está falando, por exemplo, dos gestores federais, estaduais, do que muitas vezes numa eleição municipal? Ou se dá na mesma proporção? Bom, eu partilho do mesmo sentimento do Miltinho. A eleição municipal é a que atrai mais atenção da população, porque é na cidade que nós vivemos, é o nosso espaço de realização, é o nosso espaço de moradia, de lazer, da cultura, do esporte, é o nosso espaço do trabalho, né? Então a gente sente muito mais no município aquelas dificuldades. Se por um lado a gente busca qualidade, acessibilidade, mobilidade, os espaços que podem proporcionar uma qualidade de vida melhor ao cidadão, é também no município onde os problemas são sentidos de uma forma muito mais próxima, né? Muito mais à flor da pele. Então eu entendo que a eleição municipal é onde o eleitor está mais próximo de poder chegar e cobrar dos gestores, né? A gente vê o vereador na cidade, o prefeito na cidade, de uma forma muito mais presente do que a autoridade estadual. Não sei que vocês estejam na capital do estado, na capital do país, né? Mas é esse sentimento, né? Então eu penso que a eleição municipal ela ganha esse aspecto e é tão importante que recentemente nós tivemos uma emenda constitucional para permitir consultas por meio da urna eletrônica, já que diferentemente da eleição nacional e estadual, onde a gente tem 5 ou 6 votos, são apenas 2 votos, a chapa de prefeito e vice-vereador. Então oportuniza que desde que é aprovado nas câmaras municipais, e vamos ver como é que isso vai se comportar esse ano, possa sim colocar na urna eletrônica algumas perguntas de interesse da população. Então você vê como ela tem esse aspecto muito mais próximo da população e essa cobrança acontece naturalmente. E o eleitor, Silvio, ele tem a consciência da importância dessa eleição, na sua opinião? Antes é bom, na mesma linha dos amigos, buscar a ideia de política, né? Que a ideia de política vem dos gregos, né? Se a gente fala de política, fala de democracia, a gente está falando do período grego. E a ideia do conceito central de política está muito associada ao que os companheiros acabaram de falar aqui, o próprio Miltinho e o Dr. Robert, é a ideia de discutir o assunto da cidade.
né? Na verdade, quando você pensava política, você pensava em discutir a ideia das cidades, das polis, né? As polis é a cidade, os estados, as cidades gregas, né? E aí, todas as vezes que você fala de política, você talvez se associe a política à ideia de partido exclusivamente, mas você está falando de assuntos que mexem com o cidadão. Você falou muito bem. O eleitor tem um papel importante, fundamental. A grande questão é que quando você vai para uma disputa eleitoral, o que acontece? O eleitor se preocupa muito em votar no prefeito, mas esquece de votar no vereador. Ele se preocupa em votar no governador, mas esquece do deputado, que é importante. Ele vota no presidente. Recentemente eu vi uma fala do presidente Lula, né, quando alguém perguntou para ele: presidente, você não está fazendo muitas concessões para esse Congresso? Ela falou: esse Congresso a sociedade elegeu, é com ele que eu tenho que governar. Então quem elege é o eleitor. E o papel do eleitor nesse momento é fundamental. Acho que falta aí uma consciência cívica de pertencimento aos assuntos da cidade. Muitos dizem: eu não gosto de política. Aí lembra do nosso grande dramaturgo, teatrólogo Bertold Brecht. Quem não gosta da política vai ser governado por quem gosta. Eu gosto. E o que determina, Miltinho, uma agenda, uma pauta de uma eleição municipal? O que pesa mais? Né? Ela é igual para toda a cidade ou ela pode ser diferente? Toda eleição é diferente, né? Não há eleição igual, porque cada município tem uma realidade, tem aspectos que mudam, mas no geral, né, o objetivo é um só, né, de ter alguém que mude os destinos do povo, que faça o melhor para a população. Ninguém elege um candidato pensando ou querendo que ele faça um mau governo. O objetivo preponderante na população é de que a escolha recaia sobre alguém que possa dar resolutividade aos seus problemas. O povo quer a solução, o povo quer seu município melhor, quer seus problemas resolvidos, né, da creche, do posto de saúde, do hospital, né, da segurança, que é um tema muito debatido nos dias de hoje, e ele escolhe pensando que este candidato escolhido, ele possa resolver. Então ele faz um tiro, uma aposta, querendo acertar. E quando há decepção, ele costuma mudar. Olha para o retrovisor e às vezes lembra de alguém que foi menos ruim de quem está no mandato. É um dos aspectos de que alguém volta quando imaginava que estava no ostracismo, que não voltava mais, que não teria mais direito de voltar a ser um gestor, e volta. Acontece muito isso, porque o eleitor olha pelo retrovisor, ele compara. O eleitor é muito inteligente, né? Dom Helder Câmara, bispo, emérito de Olinda, dizia sempre que o povo é sábio. Quem pensar que o povo é besta, quem pensa que o povo age assim. Então, o povo é sábio, ele sabe distinguir o ruim do bom, né? Então, ele vai fazendo a sua análise do seu jeito, ao seu modo, mesmo às vezes sem muito estudo, sem muita informação, né? Apesar que hoje isso muda com a chegada da internet, da comunicação muito mais rápida, na mão de todo mundo, que é o celular, e o povo vai ficando cada vez mais exigente, mais criterioso, e, portanto, o eleito que não corresponder, ele está fadado ao fracasso, porque o povo dá resposta. O Miltinho, Robert, falou sobre posto de saúde, falou da questão de escola, saúde, educação, são os principais temas, as principais pautas quando a gente está falando de uma eleição municipal? Bom, eu parto do que até o Miltinho falou ainda há pouco, do nosso pacto federativo. Nós temos um modelo de federação que incorporou, a partir de 88, os municípios ao status de ente, né? Só que essa incorporação dos municípios a esse papel não se deu no mesmo volume de recursos e de condições para que os municípios pudessem dar resposta a esses problemas locais. Ou seja, você tem uma série de responsabilidades no município, que tão importantes quanto a educação, a saúde, a assistência social e outras políticas, fazem parte desse contexto porque há uma transversalidade. Por exemplo, como é que você vai poder falar em educação de qualidade, em saúde de qualidade, se você não consegue resolver o problema do saneamento básico, dos resíduos sólidos, da destinação do lixo, enfim, de poder ter condições de a população viver com essa qualidade, de aumentar o IDH, tendo a renda, a profissionalização e tudo mais. Então, realmente, eu penso que a gente passa por um processo que é sempre rediscutido a cada eleição,
do fortalecimento do Pacto Federativo, mas com o papel dos municípios, sendo guindada uma condição melhor. Não é à toa que, quando se discutiu a reforma tributária, os municípios estavam ali inseridos e agora a gente vai ver como vai se comportar esse modelo. Então, eu penso que, mais do que discutir o que é o carro-chefe de um debate na gestão, porque a população ela é ouvida, pesquisas são feitas nesse sentido constantemente, é pensar de que forma o município está articulado nesse contexto federativo para poder ter acesso a mais recursos, a mais condições para que as gestões possam ser exitosas e garantir essa política pública com os 3 Es. Efetividade, eficácia e eficiência, né? Então esse é o grande desafio de qualquer gestor. A todo momento a gente vê o debate aí de se cobrar mais e mais, e eu faço um gancho aqui também na palavra do professor Silvio, no sentido de que se discute muito a responsabilidade dos gestores, do executivo, mas é preciso também ver o papel que o parlamento tem, porque vez ou outra você vê alguns debates aí que destoam disso. Imagina o prefeito que precisa aprovar um conjunto legislativo de reforma e não consegue aprovar porque simplesmente a Câmara tem uma posição de travar, de oposição e não consegue ler a realidade. A oposição ela é política, ela não pode ser oposição ao interesse público. Né? O Miltinho tem essa experiência aí com os mandatos de prefeito que ele já exerceu e eu já vi situações na prática da gente ter proposta de reformular, atualizar a legislação de município e a Câmara se comportar numa posição que não foi nesse sentido. Então a gente precisa avançar junto. Eu acho que são 2 poderes, executivo e legislativo, precisam avançar juntos. O legislativo tem um papel fundamental e o município tem esse protagonismo nesse modelo nosso de federação no Brasil, desde 88 e cada vez mais. Silvio, se a gente fosse tentar ser didático para o telespectador, para entender a diferença do papel de um prefeito e o papel de um vereador, o que a gente poderia trazer? Eu penso assim, eu diria que é uma relação, é uma inter-relação, não é uma relação. É até uma dialética, uma dialógica. Quando você elege um parlamentar ou um executivo, você precisa ter outros atores para dar o ponto de equilíbrio. A nossa democracia ela tem um ponto de equilíbrio, ela é limitada. Né? Nós ortogamos a representação da gente, o eleitor, para alguém nos representar. Tanto a nível do executivo, desse que executa, como daquele que fiscaliza. Muito bom aqui colocado pelo Dr. Robert. Ora, se eu tenho uma Câmara que compreende o assunto da cidade, óbvio que eu vou ter políticas públicas melhores. As clássicas políticas públicas. Quais são elas? Saúde, educação, segurança, cultura, lazer. Que é essa que intermedia todas as relações de exigência que o Miltinho coloca. A hora que eu elejo alguém, eu quero que a minha rua seja asfaltada. O saneamento faz parte de uma qualidade de vida. Quando eu melhoro o saneamento de um bairro, quando eu melhoro a habitação de alguém, eu estou melhorando a qualidade de vida. Nós queremos morar bem, nós queremos transitar bem. Quando eu dirijo um carro, seja ele uma Ferrari ou um Fusca, em uma estrada bem asfaltada, bem urbanizada, eu dirijo na mesma perspectiva de dirigir qualquer outro carro. Então é preciso entender isso. Tem que haver esse ponto de equilíbrio. O Montesquieu é um grande estudioso da divisão dos poderes. Quando ele trabalha a ideia de divisão dos poderes, o executivo executa, o legislativo legisla e o judiciário ele faz a moderação para não deixar que nenhum dos poderes se sobreponha sobre outro, ele vai cunhar lá, dizer claramente que o poder judiciário é um poder de moderação, quer dizer, a gente já tinha esse poder antigamente, o moderador, que era maior, era pegando os 3, eu sou moderador. Mas o judiciário ele vai lá e diz, olha, o que está na Constituição tem que ser garantido, já está garantido em lei, então tem que ter aí um equilíbrio. Se eu não faço como está na Constituição, eu estou ferindo esse princípio. Então, eu acho que não há uma relação de um se sobrepor ao outro. O que eu poderia até como realidade de exemplo, a gente está acompanhando agora o embate que acontece em São Luís, entre a Câmara e o vereador e o prefeito, né? É uma situação muito tênue, e quem perde com isso é a população. Porque você trava, como ele falou, agora mesmo eu estou vendo que o orçamento vai subir, vai ser judicializado, porque tem que haver Ora, era para ter um debate nesse sentido, eu sou oposição, mas qual é o assunto que interessa para o povo? Qual é o assunto que interessa para a população, para melhorar a qualidade de vida? Então eu vou representar essa posição. Né? Me desculpe, mas essa é a posição de um parlamento. Penso que a gente tem que melhorar muito esses nossos representantes, e o eleitor tem que estar atento a quem ele vota. Para mim, eu acho que aí o didatismo aqui, como você fala, é quando a gente está chamando a atenção do eleitor, ou do cidadão, ou dando uma certa orientação. Esse é o momento de saber escolher quem vai lhe representar. Porque depois que estiver lá, aí você tem que estar cobrando, fiscalizando e acompanhando essa ação. Então, eu penso que o eleitor,
Assim como o parlamento e o executivo é uma relação, é uma inter-relação. Tem que haver um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. Mas existe essa dificuldade mesmo, Miltinho? Você que já teve essa experiência no Poder Executivo algumas vezes de relação entre o Poder Executivo e o Legislativo? Cada município com sua realidade, né? E a política, ela aflora, especialmente quando chegam os períodos propriamente ditos dos embates, é o caso agora. Talvez em outro momento a história seria completamente diferente, é muito natural. E a política se resolve na política, no diálogo. A política é a arte de dialogar e muitas das vezes um bom diálogo costuma resolver, né? Evidentemente que em proveito sempre da coletividade. Perfeito. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo do programa Contraplano de hoje. Daqui a pouco a gente volta continuando a nossa conversa. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia, hoje para conversar sobre eleições 2024 e o papel de prefeitos e vereadores. O Robert, como é que você avalia que vai ser nessas eleições deste ano a influência do debate nacional? Ela mexe, na verdade, esse debate, ele mexe com a vida ali política dos municípios? Bom, Fábio, eu entendo que o debate nacional, ele sempre está presente. E a nossa democracia ela é muito vigorosa por conta dessa alternância entre o debate nacional mais forte que se dá e estadual nas eleições, com o intervalo da gente ter as eleições municipais e ter o debate do município, das cidades, enfim, né? Mas eu creio que o que a gente vai ter de mais forte nessa eleição realmente é o debate do espaço local, né? O debate nacional talvez fique um pouco no segundo plano, não deixa de existir, mas o que eu percebo ao longo da minha experiência também como advogado, participando de eleições, é que a eleição municipal é um espaço de debate da situação do município, dos problemas do território, da região. A gente tem uma série de situações desafiadoras hoje em dia do ponto de vista dos municípios, em algumas políticas por terem que se reunir regionalmente. A gente tem aí uma série de exemplos até de consórcios, a lei que foi sancionada pelo presidente Lula em 2005, né, e que vem acontecendo avanço, a questão da cooperação federativa, incluir municípios com estados e tudo mais. Então eu vejo que esse é um momento do debate muito mais a nível local, dos problemas da localidade. Agora, puxando um pouco o assunto daí, nós vamos ver o retrato do debate que ocorreu nacionalmente na última eleição a nível do Instituto Novo, como as federações partidárias, né? A gente tem um momento aí que os partidos se reúnem e passam a funcionar como uma organização partidária por no mínimo 4 anos. Nós temos aí 7 partidos que aderiram a esse modelo atualmente, em 3 federações, PT, PV, PCdoB, PSOL e Rede e PSDB e Cidadania. Então isso traz algo que é interessante no debate municipal, que vem dessa criação a nível nacional, porque quem legisla sobre direito eleitoral é a nível federal, que é os partidos se conduzirem no funcionamento parlamentar reunidos como um só, esses que estão em federação. Por outro lado, nós vamos para a segunda eleição municipal sem coligações para o cargo de vereador. E isso termina na proporcional fortalecendo o papel dos partidos. E quando se fala nisso, vem um outro debate, que também vem a partir do debate nacional, que a gente já tem há um bom tempo com a Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições, o percentual de gênero, 70% no máximo de um, 30% no mínimo do outro. Geralmente essa maior parte é masculina, de homens, e a menor parte de mulheres, mas há uma mudança nessa curva quando se impõe, não, se há um percentual, é preciso também repartir o recurso do financiamento da campanha, garantindo proporcionalmente mais recursos, geralmente as campanhas de mulheres. Então isso também vai sendo reforçado nesse debate local por conta das mudanças na legislação, para que as mulheres passem a ter um protagonismo maior, a importância do voto também do negro, do indígena, na composição das chapas e do próprio fundo partidário, a questão da representação de outros segmentos que até então eram marginalizados. Isso é, de certa forma, recente, você garantir que um candidato ou candidata
possa usar o nome social na campanha, é uma vitória de poucos anos, é de 2018 que se tem isso pelo TSE, né? Então esse respeito, esse debate que vem do nacional para o local, permite também que você tenha figuras aí de debates de assuntos locais, mas que vem disso, mas eu vejo como sendo um espaço de debate muito do interesse. Eu queria dar uma contribuição, o Robert traz uma questão, e muito bem colocada, é o papel dessa relação da eleição nacional com as eleições locais. Eu gosto muito do geógrafo Milton Santos quando ele aborda essa questão de ser cidadão. E ele dizia, né, nas suas publicações, nas suas falas, de que nós somos cidadão do lugar. Nós não somos cidadão do mundo, nós somos CEP e CPF. Então, na medida que alguém lhe aborda, ele pergunta alguma coisa, pergunta onde você mora, qual é a sua cidade, qual é o seu município, né? Então, na medida que a gente tem claro de que a gente é um cidadão de uma rua, de um bairro, de um município, a gente tem a propriedade de defender aquele território. Então, essa ideia de pertencimento, que eu acho importante na política, que muitos acho que vê com uma ideia meio que abstrata. O Estado está ali, eu estou aqui. Todas as políticas pensadas no plano nacional, ela tem uma execução efetiva no município. Não é à toa que os fundos, tanto o Fundo de Educação, de Saúde, o Pacto Federativo, a descentralização, que é um princípio caro para o Sistema Único de Saúde, ele mexe com essa perspectiva. Não, aconteceu uma coisa no município tal. Quem é culpado disso? É o Estado? Não. É o município que tem que gerir aquele processo. E aí o Estado só é inquirido da situação se ele só mentir. Numa parceria, não é à toa que os recursos são partilhados, né, no Pacto Federativo, muito bem colocado aqui pelo Dr. Robert. A ideia central aqui, que eu acho que quando você coloca essa ideia de que o nacional interfere. Vamos pensar, as eleições desse ano, ela vai ter um retrato do que foi a eleição de 2020. A eleição de 2020 tinha um cenário político, um presidente, com uma ideologia, com uma concepção. Essa tem outra. Ela pode retratar um novo resultado. Qual foi o resultado da última eleição? Se a gente for ver isso nos cálculos eleitorais, e eu sempre costumo dizer que a política ela não tem uma definição clara, fechada, ela é sempre uma análise do cenário que se apresenta, da conjuntura, mas ela também pode ser associada a um cálculo matemático. E aonde a gente vai perceber isso? Nos resultados que o TSE apresenta para nós. Toda vez que alguém discute, vamos pensar quem tem força. Vamos lá para o resultado dos dados eleitorais que está consignado na página do TSE ou dos cartórios dos tribunais eleitorais. E ali você vê, de fato, as correlações de força. Essas correlações de força têm a ver com o quê? Com o número de voto. Esse número de voto tem a ver com o poder de quem elegeu mais. Não é à toa que o fundo partidário é definido por quê? Por quantidade de parlamentares eleitos, né? E hoje nós temos 2 partidos que figuram aí como os 2 principais partidos a nível de fundo eleitoral, falando dessa perspectiva de que por que eles são tão fortes? Não porque eles são os melhores, mas porque eles conseguiram fazer uma boa estratégia e eleger mais parlamentares. Então você tem o PT e o PL. Por incrível que pareça, não é o PMDB, não é o PSDB, que foram partidos, entre aspas, anteriormente de poder, né? Então no parlamento você tem o PT e o PL disputando. Então a relação deste voto e dessa escolha é estratégico. Eu vou repetir, é necessário que o eleitor tenha clareza de que não basta só eleger o prefeito, ele tem que eleger o bom vereador. É fundamental ele perceber isso. Uma Câmara, não sei quantos tem lá, meu time, no teu interior, lá no município de São Mateus, aqui nós temos 31 vereadores. Será se as proporções, ela representa o mosaico pluriétnico, diverso dessa sociedade maranhense, que eu concordo contigo, de maioria negra, de maioria de mulheres, enfim, é preciso pensar. Porque se não tem essa voz, não tem um equilíbrio. E aí eu concordo com o Robert, que quando há essa provocação de consignar nos partidos o acesso às cotas, não só a vaga, mas aos recursos, porque não basta a oportunidade, preciso dar condição. Qual é a condição que eu tenho para disputar? As correlações de força. A eleição tem muito a ver com o poder econômico, para além da ideologia. É preciso eu entender quem vai bancar minha campanha. Tem custo. Um programa eleitoral é caro. A mobilidade do candidato é caro. Nenhum candidato vai para uma disputa se ele não tiver o mínimo. E tratando de território de desigualdade, fica mais difícil você fazer campanha com uma desproporções financeira abissal, como é hoje brasileira.
Não é à toa que, por isso, essa lógica de tentar sempre brigar para ter um ponto de equilíbrio nesse sentido dos acessos dos recursos. Eu acho que a cota para negro foi uma vitória, a federação foi uma vitória, as mulheres garantiram, agora recentemente, uma quase reforma que foi arquivada pelo Senado, poderia ter um retrocesso. Óbvio que a gente tem que estar atento. Aí o papel de um bom parlamentar, o papel de um bom executivo, o papel de um bom eleitor, né, ativista, do movimento social, entender essa sociabilidade que ele é parte, ele não está fora. Porque o assunto que o prefeito define vai mexer com ele. Aí eu só vou me mexer quando me prejudicar? Quando a enchente bater na minha porta? Miltinho quer entrar nessa discussão um pouco também sobre essa questão do cenário de polarização nacional, se ele pode refletir nessas eleições deste ano? Em geral, as eleições são polarizadas. Eu digo sempre que em cada município só tem 2 candidaturas viáveis. E num estudo preliminar, facilmente quem conhece um pouquinho do traçado vai saber quem polariza, né? Quem disputa. Essa hegemonia se dá com quem e mais quem. Isso mais ou menos que o nosso professor Silvio falou. Então, essa polarização, uma vez acontecendo, e ele acabou de relatar a nível nacional, o PL e o PT, essas 2 forças, elas vão se degladiar pelo comando, né? Como a eleição é municipal, essas disputas elas vão se repetir na imensa maioria dos municípios. A polarização de 2 grupos. E um daqueles 2 vão vencer as eleições. A terceira via, a quarta via, ela vai ser sempre a terceira, a quarta via. Dificilmente ela entra no campo da disputa real se ela não polariza, né? Então, o que ele falou, explicou muito bem o Silvio, a nível nacional, né? Isso se reflete na disputa propriamente dita numa eleição municipal. Agora, Robert, você citou alguns exemplos de novidades que vêm para essas eleições municipais, mas que foram para as eleições de 2020, por exemplo, o caso das federações partidárias, né? Que teve nas eleições passadas do Estado e também federal, mas que pela primeira vez vão vir para as eleições municipais. A reforma eleitoral que estava sendo discutida no ano passado acabou que não foi aprovada em tempo hábil, né? Você esperava que tivesse outras novidades para as eleições deste ano? Olha, Fábio, eu tenho a sensação ao longo de mais de 2 décadas de militância no eleitoral de que as eleições municipais geralmente são as eleições laboratório. Geralmente se escolhe as eleições municipais para testar alguma alteração. E eu acho que talvez seja a primeira vez que a gente não tem uma reforma eleitoral para uma eleição municipal já há muito tempo, né? Não passou, eu entendo, concordo com o professor Silvio, que em alguns pontos seria um retrocesso, tanto em relação à questão das mulheres como a questão de vetar, mesmo que informalmente, a possibilidade da disputa por meio de coletivo, de candidaturas coletivas, que também queria se retirar isso no texto, né, que não passou. Mas, ainda assim, nós temos reflexos da reforma de 2022 para agora. Como você falou, e eu toquei no assunto das federações. Isso vai ser interessante na comatação das forças locais, porque as federações partidárias, num debate que nós fizemos muito, eu tive a oportunidade de conduzir, inclusive, um grupo de trabalho na ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, que eu faço parte, nós vemos que depura ideologicamente os partidos. Porque já que os partidos não têm que estar coligados apenas para uma eleição e depois isso se acaba, e tem que estar junto por pelo menos 4 anos funcionando no parlamento como um partido só, isso termina fazendo com que só se una quem tem um mínimo de convergência estatutária, ideológica, programática. Não é à toa que das 3 federações que eu citei aqui, é muito claro, é muito nítida o perfil desses partidos que estão assim reunidos. Por outro lado, os partidos que saem sozinhos também vão sentir essa diferença em relação a 2020, porque embora a reforma de 2019 para a eleição de 2020 tenha acabado com a possibilidade de coligação partidária em eleições proporcionais para o cargo de vereador, deputado estadual e deputado federal, naquela eleição não se fez o ajuste da quantidade de candidatos. Nós chegamos até aqui praticamente 1.000 candidatos a vereador em São Luís. Então foi um retrato muito inchado, porque você tinha a possibilidade de ter chapas com 150% do número das vagas, ou seja, que 31 vereadores, como o professor Silvio citou, 31 mais 17, né?
que seriam 48 candidatos numa chapa. Nessa eleição, não. A partir de 2022 se enxugou. 100% mais um. Então, se são 31 vereadores na Câmara de São Luís, cada partido ou federação poderá ter até 32 candidatos e candidatas. E dentro da federação também é uma mudança interessante, porque se consolidou a ideia de que a proporcionalidade entre homens e mulheres, candidatura de gênero, tem que ser obedecida em cada partido que compõe a federação. Então, os partidos também têm que ter uma maturidade de discussão para saber. Por exemplo, o PT vai ter quantos candidatos a vereador e candidatas, o PV, o PCdoB, de acordo com a sua força, com a densidade eleitoral. Né? Fábio, Fique à vontade. Que o telespectador deve estar se perguntando. A federação lança o mesmo número de candidatos, 100% mais um, como o partido que sai de forma isolada. Qual seria a vantagem para que os partidos se juntem em federação numa eleição municipal? Bom, na eleição municipal ela não tem um reflexo do sentido da federação, que, a meu ver, é bem pragmático. A existência das federações, se por um lado buscou depurar ideologicamente a união dos partidos para não ter mais umas coligações, até de que a população ficava confusa. Como é que você tem no cenário nacional PT e PL disputando, polarizando, e no cenário municipal você vai ter uma coligação PT-PL para disputar a Câmara Municipal. Isso eu creio que as federações vieram trazer. Mas o sentimento maior que eu vejo nas federações, Milton, e os telespectadores, é no sentido de que as federações impediram alguns partidos que não alcançariam a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, e ficariam sem recurso do fundo, de se unir com outros partidos e alcançar essa cláusula, como está lá, ou pelo número de votos para deputado federal, ou pelo número mínimo de 15 deputados federais no território nacional, lá na lei. Então ela tem esse conteúdo pragmático. É muito mais para uma eleição estadual, não é? Muito mais para uma eleição municipal nem tanto, porque não tem esse caráter, esse viés. Mas termina fazendo com que algumas lideranças políticas tenham que se reacomodar, porque talvez não tenha o mesmo conforto de estar numa federação do que estar liderando um partido que sai isolado. Aquilo que você acabou de falar da polarização das forças, se fosse a possibilidade de uma coligação como antes, só para a eleição, você poderia jogar de qualquer maneira, se unir ali e depois acabava. Agora não. O político que tiver numa federação, ele vai ter que estar abraçado 4 anos com os vereadores que forem eleitos dentro daquela federação. Né? Perfeito. A gente vai para mais um intervalo. Na volta, o último bloco do programa Contraplano de hoje. É um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano aqui pela sua TV Assembleia. Hoje conversando sobre eleições municipais. Nossos convidados, o diretor-geral da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Miltinho Aragão, o secretário adjunto da Comissão da Advocacia Eleitoral da OAB Maranhão, Robert Feitosa, e o cientista político Silvio Bembem. Senhores, estamos no último bloco. Eu queria começar falando um pouco sobre o trabalho que a FAMEM vai fazer ao longo desse ano, voltado para a questão das eleições municipais. Que tipo de atividades são desenvolvidas, Miltinho? Nós já iniciamos o debate interno, inclusive no dia de hoje, para tratar de temas em seminários, em discussões colegiadas com os candidatos, com os nossos associados, que são os prefeitos, os vice-prefeitos, para discutir esses temas, da legislação, da estratégia, para fazer esse debate que nós estamos aqui discutindo de uma forma mais ampliada, trazendo palestrantes, porque vai ser o tema de todo momento agora. Começamos, por exemplo, nós estamos aqui tratando do início do ano e já temos prazo, o prazo de que para divulgar uma pesquisa eleitoral tem que estar registrada, tem que ter todo o critério para poder divulgar sob pena de multa. Daqui a pouco tem um prazo final para a filiação partidária, que é 6 de março, qualquer coisa, doutor Robert. 6 de abril, são 6 meses antes, 6 meses. Prazo para quem for servidor público comum, que são 90 dias. Prazo para quem tem cargo comissionado, e no nosso meio tem muita gente que tem cargos comissionados, que vão ter que renunciar ao cargo para não
ser pego no impedimento, né? O período das condutas vedadas. Então, são muitos os prazos, são muitas as regras que todo gestor em especial, que são os nossos associados, tem que saber para, com cautela, conduzir a gestão, que é permitido concorrer inclusive no cargo, mas tem vários critérios, obrigações legais que o candidato tem que cumprir. E nós vamos alertar, discutir muito, para que possa desenvolver uma eleição tranquila com os nossos associados e fazer o nosso trabalho enquanto FAMEN. Perfeito. Robert, e a OAB, como é que também se envolve dentro desse período, né, eleitoral? Perfeito, Fábio. Eu posso dizer que na linha mais acadêmica e prática em relação aos membros da advocacia maranhense, a gestão do presidente Caio e do Dr. Marcelo na Escola Superior da Advocacia nos permitiu iniciar uma pós-graduação em advocacia eleitoral, ou seja, não é o pós em direito eleitoral, em advocacia é voltada aos colegas advogados e advogadas que pretendem já nesse ano atuar nas eleições e fazendo toda uma atualização desse conjunto legislativo e normativo, né, do TSE. As minutas de resoluções, inclusive, acabaram de ser publicadas e nós estamos no período de ajustes, de contribuições que toda a sociedade pode fazer, né, do dia 4 de janeiro até o dia 19 de janeiro é o espaço para isso. Então nós temos esse lado de atualizar, podemos ainda ao longo do ano, o planejamento que já foi feito em 2020, 2022 e repetir esse ano, fazer atualizações nas subseções da OAB no Maranhão, que são 18, e também no campo do papel da OAB, a Ordem tem se posicionado, acompanhando a fiscalização da questão da segurança das urnas eletrônicas, com toda a publicidade que a Justiça Eleitoral deu, a nível nacional, inclusive por meio de informes, mas também atuando junto aos municípios, acompanhando o processo todo de preparação para esse momento, até porque, dentre os prazos aqui, complementando o que o Dr. Miltinho falou, nós temos aí a janela partidária, agora de março a abril, para os vereadores que pretenderem mudar de partido, nós temos a questão do domicílio eleitoral, da expedição de títulos, que em determinado momento, 6 meses antes, é fechado, porque a Justiça Eleitoral não vai continuar a expedir títulos, porque ela tem que se dedicar ao processo eleitoral em si. E aí tem um processo de preparação, de lacre das urnas, das mídias, das convenções de registro de candidatura, da propaganda eleitoral em si. E nós na OAB estaremos diligentes por meio da comissão também de advocacia eleitoral, sob a presidência do Dr. Américo Lobato, e diligentes no sentido de acompanhar, tanto a nível do nosso regional como a nível das zonas eleitorais em todo o estado, tá? E também dizer que há uma preocupação muito sensível da nossa parte, do ponto de vista de algumas mudanças que vão se direcionar aos candidatos e candidatas. Um ponto é a questão do maior rigor na situação de violência política contra a mulher. A nossa vice-presidente, doutora Tatiana Costa, já foi presidente da Comissão da Mulher Advogada e tem um papel muito importante nisso. E a gente tem, sim, acompanhado essas situações no mais diversos fóruns para poder acompanhar as candidaturas femininas, as candidaturas trans, enfim, os movimentos das minorias, candidaturas do mais diversos nichos, né, inclusive étnico, professor Silvio, para que a gente possa ter respeito aos direitos dessas pessoas participarem do cenário político com segurança. Uma outra medida que vai nesse sentido, que a gente está acompanhando junto ao TSE, é a mudança no Divulga Candi, que é a página que o TSE tem para divulgação de candidaturas, coadunando, compatibilizando com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, no sentido de que alguns dados sensíveis dos candidatos não mais sejam expostos como até na eleição anterior, como, por exemplo, RG, CPF, e-mail, telefone, a fim de evitar determinadas situações de violência política contra essas candidaturas. Então, o nosso papel é, ao lado da sociedade, contribuir para que a eleição seja o que ela sempre se propôs a ser na nossa Constituição Cidadã de 88, a festa da democracia, a festa cívica, de respeito à alternância de poder, à continuidade de gestões, mas com respeito à vontade, à soberania popular, ao princípio democrático, ao princípio republicano. Silvio, você por 2 oportunidades falou que o eleitor deve prestar muita atenção na questão da escolha do seu vereador, do membro do Legislativo, né?
Se existissem critérios objetivos, o que você diria para que o eleitor pudesse ficar atento? Primeiro dizer que o Ocidente, nós do Ocidente, a gente vive uma cultura do politicismo. Né? É uma exacerbação do debate político. Quando a gente estava falando aqui, que ele falou da festa da democracia, se você andar qualquer município hoje brasileiro, neste período já, você vai ver como está aquecido isso nos municípios. Parece uma festa. Se a gente voltasse lá para trás, quando você poderia botar um trio elétrico, quando você poderia botar uma banda de forró, era festa a todo momento. E isso foi equilibrado, porque para quem tinha uma estrutura muito grande, faria o trio elétrico e mexia com aquele município. Independente, tinha gente que pensava que quando acabasse esse tipo de festa com música, com banda, ia arrefecer. Não haveria mais interesse. Não, você vai no município agora, em qualquer canto, em qualquer rua, você vai ver as pessoas discutindo. Isso é o grau de politicismo, e às vezes alguns chamam de politicagem, mas eu chamo de politicismo porque envolve todo mundo num assunto que tem a ver com ele. Eu concordo com a frase que o Miltinho colocou, que a população ela não está alheia. Uma parte pode estar, mas a grande parte que tem interesse do que de fato vai acontecer na cidade, se envolve. E ele colocou bem, uma polarização. Sempre é quem está na situação e quem está querendo entrar. E você vai ver lá que é o Fla-Flu, todo o tempo nesse nível, né? O que eu queria trazer para apimentar? O Robert colocou e o Miltinho falou da FAMEM como uma entidade representativa, e o Robert falou de uma entidade de peso nessa garantia de direitos de fiscalização que é a OAB. Eu vou trazer para isso que quando a gente pensa em política, e aí eu mostrei que o eleitor, muitos acabam achando que política é só partido, mas a centralidade deste debate passa pelos partidos políticos. É incrível dizer isso, né? Que óbvio que você sabe que quem tem hoje o controle dos partidos, quem hegemoniza as direções partidárias, define o candidato. O que é pra gente, poxa, o eleitor não escolhe o candidato livremente, o eleitor escolhe o candidato que o partido escolhe. Então, na medida que o eleitor não olhar para o partido e não olhar para a convenção, ele aí está deixando que as coisas aconteçam se ele está participando. Então, o que eu chamaria a atenção objetivamente? Fique atento às convenções partidárias. Fique atento a essa importância de achar que uma filiação partidária não é importante. Sim. Porque a escolha desse candidato se dá nesse critério legal que o Milton acabou de falar e o que o Dr. Robert reafirmou. Eu estou filiado a um partido para quê? Ora, para mim ser candidato, ou no mínimo eu participar do processo democrático, eu tenho que ter o direito político garantido. Qual é o direito político garantido? O título do eleitor. Eu tenho que estar filiado. Eu tenho que estar lá no TRE com o título. Em dia, ter votado. Se eu não fiz isso, nem posso participar de concurso, nem comprar uma casa financiada na Caixa. Então o eleitor objetivamente, o eleitor tem que entender o seguinte: a política ela está associada à vida cotidiana dele. Só que ele não percebe. Aí na hora que ele não consegue entender, ele fica fora dessa festa. Uma contribuição interessante desse momento que você levantou e muito apropriado, é de que a gente não percebe uma coisa. O eleitor, ele não escolhe. O eleitor vota. Exatamente. Você em casa, como é que é isso? Como é que o eleitor não escolhe? Porque quem escolhe são os partidos. E que às são vezes as não lideranças. O que Milton está falando. Para que ele possa ser votado, primeiro ele tem que ser escolhido. Escolhido. E ele é escolhido dentre um grupo pequeno, menor, que é na esfera partidária, que é num colegiado de líderes. Ele só pode ser votado após ele ser escolhido numa convenção. Exatamente. Então o eleitor não pode votar em quem não é escolhido. Então tem a etapa da escolha e tem a etapa do voto que o Silvio colocou. Eu queria fazer essa é uma questão muito séria, depois... porque eu chamo a atenção muito bem disso, Robert, me desculpe, para que a gente entenda o seguinte: porque a vida partidária movimenta a eleição? Porque é a organização central do processo democrático. Tanto que o TRE, ele dá liberdade de autonomia para os partidos. Óbvio que ele dá. Ele não intervém lá, ele não faz intervenção lá. Ele faz a intervenção na medida que você provoca um tipo de desequilíbrio que não me deram o direito de candidatura. Aí eu vou lá e recorro. É recurso. Só é que o partido diz quem é. Né? É óbvio, eu já disputei eleições, eu sei o que é isso. Né? E às vezes quando a gente fala do ponto de vista de analista político, alguém pensa assim: poxa, ele sabe falar tanto bem dessas coisas, por que ele nunca se elegeu? A questão não é essa. Não é eu dar aula para dizer que não, é a conquista da estratégia que vai fazer esse eleitor gostar de mim, os instrumentos, os fatores, tudo que requer para eu ganhar uma eleição. Eu vou concluir aqui para dizer que Ciro Gomes,
que várias vezes no debate público eu dizia assim, ó, Ciro Gomes é muito inteligente, por sinal fez até um curso na Harvard, e criticava Lula que não tinha nenhum curso superior. Mas por que ele nunca ganhou uma eleição para presidente e Lula já ganhou 3? É preciso entender, não é o fator de eu saber de tudo, é que eu agrego, aí vem a questão, meu grupo político. Eu não tenho um grupo, eu não disputo, eu posso ter dinheiro, que é outro fator interessante. O dinheiro necessariamente não ganha eleição, ele ganha agregado a uma estratégia. Dinheiro, grupo, partido. Então tem um elemento muito... Então o eleitor muitas vezes não entende isso. E isso eu diria que é uma falta de uma consciência cívica para essa festa que o Robert falou. E nesse ponto, queria só fazer esse complemento, o papel de centralidade dos partidos é tão importante que isso vem na própria Constituição de 88 ao colocar os partidos políticos no título 2, dos direitos e garantias fundamentais. É a primeira Constituição na história das Constituições brasileiras que tira os direitos e garantias fundamentais do final da Carta e traz logo para frente, do artigo 5º ao 17. E lá nos artigos 13, 14 e 16, trata dos direitos políticos e a seguir no artigo 17 trata dos partidos políticos. Em que sentido? Dando ampla liberdade à criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Então é um movimento dinâmico na sociedade. Partidos que hoje existem, amanhã podem não mais existir, partidos que ontem existiam já se fundiram, outros foram incorporados. E nessa dinâmica de reforço, nas últimas reformas, leia-se de 2017 para cá, ainda que tivéssemos alguns debates no Congresso Nacional acerca de mudar o nosso modelo, falou-se até de distritão, dentre outras coisas, mas uma coisa que para mim fica bem claro foi a opção por reforçar a figura dos partidos políticos, em detrimento do que ainda é muito forte no nosso país, nas eleições, da figura, da personalização do candidato. Então, acho que no caminho que nós estamos indo, nós podemos dizer que daqui a algum tempo a gente pode ter aí um número menor de partidos, uma maior clareza talvez programática, ideológica, mas com esse viés de que o Miltinho falou, de como o candidato é escolhido. Ele tem que ter força interna, o partido tem um colégio de líderes, e aí sim o nome dele é submetido ao crivo da população. Senhores, chegamos na reta final. A gente, ao longo do ano aqui no Contraplano, a ideia é que a gente possa promover debates mais específicos sobre representatividade, sobre redes sociais, inteligência artificial e eleições, para entender como é que vai se dar esse movimento esse ano. Mas esse foi um primeiro momento e gostaria de agradecer e deixar, a gente já está com o tempo quase estourado, mas 30 segundos para que cada um de vocês possa fazer uma consideração final, começando pelo senhor Miltinho Aragão. Parabenizar a TV Assembleia, nossa presidente Iracema, e dizer ao eleitor que ele tem até o dia 8 de maio para fazer sua regularização e ter o direito de fazer a sua escolha. Muito obrigado, Robert. Bom, também quero agradecer o convite da TV Assembleia, a presidente Iracema Vale, deputada Iracema, e poder partilhar esse momento aqui, desse debate tão importante para a nossa sociedade, esperando que a gente tenha conseguido chegar até os telespectadores, levando algo que é muito importante, que é entender esse processo cívico, eleitoral, que a gente tem a cada 2 anos em nosso país. Obrigado. Silvio. Flávio, é sempre muito interessante abrir os canais de comunicações no momento que a nossa revolução tecnológica tem um alcance muito maior. A gente não tocou nisso, isso é central também, em função das fake news, do discurso do ódio, de todo um processo que está em curso, mas eu acho que a TV Assembleia inova e o Maranhão está de parabéns, tendo realmente uma TV. Eu, quando entrei aqui, fico muito feliz, né? Porque é uma estrutura que eu conheci o Luiz Pedro aqui, né? Certa vez eu entrevistá-lo aqui, quando foi diretor numa época, e não está entre nós, um jornalista muito... Era um programa de debate como esse aqui. Que fazia esse tipo de debate, com o debate, estou vendo aqui Felipe Clã, que eu vi muitos debates sobre os analistas, e esse programa realmente eu gosto de assistir, vejo grandes temas e eu acho muito oportuno. Então, pode contar conosco e parabéns também para a presidente da Assembleia, para esse espaço. Mais uma vez, muito obrigado. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.